fazer com que a gente parta do ponto inicial ali de um painel em branco e construa uma análise específica. Então, a gente separou um caso de uso que pode ser, tem inclusive um caso de uso real para ser construído aqui dentro da empresa. Então, na nossa jornada de aprendizado, a gente vem falando de forma gradual sobre os conceitos, sobre os princípios, e hoje a gente vai colocar em prática muitos dos princípios que a gente já abordou nas apresentações passadas. Então, essa alfabetização inicial que a gente teve ali no dia 21/2, a gente falou um pouco sobre ter essa postura de tentar identificar as fontes, conhecer, saber como utilizar. Então, se a gente aplicar isso no dia a dia, a gente pode chegar no momento em que a gente vai construir um painel do zero, assim como a gente vai fazer hoje. Então, eu provoco vocês a se perguntarem se o exemplo que a gente vai fazer hoje se aplica para a realidade de vocês com algumas adaptações, tá? Então, o objetivo da aprendizagem de hoje é fazer essa prototipação de um painel. Então, a gente vai pensar nele antes de começar a fazer, vai fazer a conexão nos modelos analíticos. Ou seja, como que a gente obtém lá os dados pré-processados que vão facilitar e muito a construção dos painéis. A gente vai fazer a construção de um layout padrão, uma forma de organizar as coisas dentro da tela. Então, vai propor aqui o nosso layout que a gente vem utilizando, mostrar como fazer, como organizar esses elementos dentro da tela ali para começar a fazer a construção. Vamos fazer aqui uma tela de filtros, um local específico para organizar os filtros que você pode utilizar no seu painel. Vamos construir tabelas, construir gráficos, é claro, né? E trabalhar com esse recurso aqui que é bem interessante, que são os bookmarks, que dão uma certa otimização ali na forma de você apresentar o conteúdo de uma forma um pouco mais dinâmica, ocultando, exibindo elementos gráficos na tela. E depois a gente vai também tratar sobre a publicação. Ok, fiz um dashboard que atende a minha necessidade, mas eu quero tirar isso da minha máquina e compartilhar com outras pessoas. Como que a gente vai fazer isso? Então, assim, é um conteúdo que pode se adaptar à realidade de vocês, né, com devida proporção, dependendo do assunto mais relevante. Então, a gente tem um conjunto de modelos de dados que já pode ser utilizado desde agora. Então, onde a gente está nessa jornada, né? Nosso aprendizado passou no treinamento, no segundo treinamento, a gente falou um pouco sobre painéis, né? A gente explorou, fez alguns casos de uso, aplicando ali uma pergunta, né, e aí encontrando a resposta dentro dos painéis. A gente entendeu que, dependendo do caso de uso, a gente quer alguma coisa mais pronta ou menos acabada, que dá mais flexibilidade. E a gente está exatamente aqui. A gente vai começar a consumir os modelos de dados. E no nosso exemplo de hoje, nós vamos consumir um modelo de dados de atendimento, que talvez seja um conhecido que possa ser utilizado de uma forma mais ampla aí dentro do Sebrae nesse momento. E o modelo de dados de atendimento é esse, tem várias tabelas, ele é muito amplo, mas o nosso foco está em prototipar uma análise que se baseia nas informações de estudantes e professores atendidos. Então, imagina que a gente está numa situação onde a gente quer entender um pouco mais sobre essa métrica de negócio, que é quantos professores, quantos alunos foram atendidos no programa de educação que transforma. É esse exemplo que a gente vai utilizar para praticar aqui e construir essa demonstração do zero, ok? Beleza? Então são essas tabelas envolvidas. Então é um subconjunto bem mais simplificado daquele conjunto inicial de tabelas que a gente vai utilizar. Então isso aqui são todas. No nosso exemplo de hoje a gente vai trabalhar muito com um programa, com ações, com produtos, com a foto atual, ou seja, os registros mais atualizados do ano, e a localização, porque a gente quer saber ali quantos alunos e professores foram atendidos por município. E aí, o resultado final do que a gente vai ter, eu vou mostrar aqui para vocês, é mais ou menos um dashboard assim, ó. A gente vai construir esse daqui. Esse dashboard com os valores de professores atendidos por município, gráficos dinâmicos de produto e variação mensal, uma árvore de decomposição aqui com ação, produto, instrumento, uma tela de filtros. Então é isso que a gente vai construir juntos aqui agora. Então vamos começar do zero, né? Vamos tentar fazer isso dentro desse período de 1 hora. Como que você inicia esse trabalho? Primeiro, se você tiver o Power BI instalado aí, e se todos vocês já têm a conta com o licenciamento, vocês conseguem já começar a fazer essa construção da maneira que eu estou fazendo aqui, né? Eu sugiro que vocês acompanhem a demonstração e depois possam replicar para a realidade de vocês. Aí você vem aqui, clica em Novo Relatório,
E aí você vai ter esse Canva, a tela em branco. Para quem já navegou nessa ferramenta, o Power BI Desktop, ela é uma ferramenta bem tranquila de se encontrar os recursos dela. Então a gente tem aqui os elementos gráficos, né? Então as tabelas, os gráficos que a gente precisa. Aqui tem a área onde você navega na conexão de dados, então a gente vai fazer a conexão, os dados vão aparecer aqui, e a gente pode formatar os elementos gráficos. Basicamente isso. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer, antes de começar, é fazer essa prototipação. Então, o que que a gente quer construir? Onde a gente vai colocar esses elementos gráficos, né? E o que que a gente vai ter que obter? Então, essa prototipação vai tratar de trazer informações da ação do programa Educação do que Transforma. Então, a gente já sabe que a gente vai trabalhar com filtro de programas. A gente vai analisar professores, na ação professores, e quando a gente falar de alunos, a gente vai trabalhar com essas ações, ensino fundamental, médio e profissional. Isso foi acordado, então todas as UFs, elas acompanham essas estatísticas de educação empreendedora, a educação que transforma nessas ações aqui. E aí quando a gente fala de acompanhar, a gente fala de acompanhar sempre a foto atual. Então a gente vai trabalhar com o PPA aqui de 2024. Ok, nessa prototipação, então vamos lá. O primeiro passo aqui é a gente atribuir, fazer o filtro do ano atual. Esse passo a passo aqui vai servir para a gente verificar os resultados depois, né? Então, filtro do ano atual. Vamos colocar aqui um filtro na tela. E como que a gente obtém os dados mais atualizados, né? Quando a gente analisa aqui o modelo de dados do SME. A gente vai se conectar aqui no modelo, né? Então, aqui nesse botão OnLake Data Hub é onde a gente encontra todos os modelos semânticos, os bancos de dados analíticos que a gente tem. Então, aqui é o Power BI Semantic Models. A gente vem aqui nesse endossado pela organização, que são aqueles que a gente está dizendo que estão prontos para consumo. Então, esse banco aqui, ó, modelo de monitoramento estratégico, é o banco do SME, que tem os atendimentos no nosso contexto do Espírito Santo. Me conecto. Quando eu me conecto, o que que significa? Eu tô diretamente conectado a um cubo, onde eu não preciso me preocupar com os relacionamentos das tabelas. Então, e a criação das métricas. Apesar disso, você até pode criar umas métricas próprias, customizadas, a gente vai fazer uns exemplos aqui, mas na prática, todas as métricas que a gente precisa estão aqui. Então, quantidade de atendimentos, ele é uma métrica que está disponível para a gente utilizar já. Ó, total de atendimentos executados. As relações entre as tabelas também estão criadas. Então, se a gente vê que o nosso contexto específico do nosso desafio de hoje, apesar de ter várias tabelas, ó, isso aqui é o conjunto todo de tabelas que a gente tem mapeada, a gente vai criar um conjunto de educação empreendedora. E aí a gente vai trazer aqui só o que precisa, né? Atendimentos executados. Atendimentos executados. A gente vai trazer aqui, por exemplo, ações. Só para a gente representar visualmente a nossa análise. Programa, EPA, que é importante para a gente filtrar a foto atual. Produto. Produto é uma segmentação bem bacana para a gente saber como que alunos e professores estão sendo atendidos. A tema também é um subconjunto ali que vai nos ajudar a entender. Então, é basicamente essas tabelas aqui que estão envolvidas. Então, é simples a gente navegar e conseguir entender e encontrar o que a gente vai usar no nosso protótipo aqui. Aí, voltando aqui para o nosso desafio. Então, a nossa análise aqui vai se basear no ano atual. E como a gente obtém o ano atual? Através desse filtro aqui do ano de registro. Vou pegar aqui o ano de registro 2024. Se a gente pegar o ano de registro 2023, a gente vai estar trabalhando sempre com a foto do fechamento de dezembro. Então, para quem utiliza ali bastante o cubo do SME, vai saber que, ok, é importante a gente ou estar trabalhando com a foto atual ou com a de dezembro do ano passado. Vamos colocar aqui para exibir no formato drop-down e deixar só 2024 selecionado. Ok, o segundo passo é a gente começar a analisar e entender as estatísticas de estudantes. Vamos lá. Vamos pegar de alunos, começar a entender as estatísticas de aluno.
alunos. Para isso, eu vou colocar na tela uma tabela, uma matriz, e vamos colocar aqui o programa e a ação, que, né, como eu comentei, o programa e a ação é o que nos interessa a princípio agora. Programa e ações. Tudo bem. Então, programa e ação aqui nessa matriz. E aí, vamos aplicar aqui o filtro de educação que transforma. Educação que transforma. E as ações que nos interessam são essas aqui. Quem está diretamente acompanhando essas estatísticas sabe e acordou com o Nacional que são essas as ações principais. Então, educação, ensino fundamental, médio, superior. E para o contexto de identificar os professores atendidos, são os professores. Muito bem. Então, a gente tem aqui a árvore que identifica as nossas necessidades para identificar os alunos, só que os alunos não entram professores, né? Deixa eu tirar professor aqui. Professores não entram. E aí vamos a atendimentos executados, como métrica. Então, assim, o nosso painel ele vai ter que apresentar lá na frente, no resumo, quando estiver verificando os valores, a gente vai ter que apresentar 691 alunos atendidos até o momento. Então, isso aqui vai servir de memória de cálculo para a gente verificar depois. Aqui, um outro passo seria identificar os professores. Eu vou duplicar essa matriz e vamos trocar aqui o filtro para pegar professores. Então, a gente tem que ver 478 atendimentos a professores. Aí, uma boa prática para essa fase de exploração, imagina que a gente está ainda bolando a ideia do que a gente vai trabalhar no painel, né? A gente não tem muito claro ainda quais são os atributos. Você pode vir aqui e falar, não, ok, será que seria interessante analisar produtos? Porque ele detalha bem as ações aqui, no caso, de alunos. Aí você pode jogar aqui o atributo produtos e começar a identificar, ok, o produtos é um atributo interessante, ele traz aqui a segmentação de quais são os produtos mais importantes para ensino fundamental, para alunos atendidos no ensino fundamental. E aí, no final dessa prototipação, você tem uma boa ideia do que você vai fazer. Então, vamos colocar aqui, ó, protótipo. Muito bem, mas até então, né, a gente só se conectou no banco, não fez nada, e agora a gente vai começar a fazer o painel de fato. Vou criar uma segunda página aqui, vou chamar de painel. E o primeiro passo para criar um painel é pensar no layout. O layout vai te orientar ali a como posicionar as coisas. Vamos configurar esse canvas aqui para um tamanho mais adequado para a tela dos monitores, né? A gente costuma usar aqui 950 por 1400. Vamos colocar aqui também um fundo um pouco mais escuro para dar um contraste. Muito bem. E aí agora a gente vai começar a mexer com camadas visuais. Então é uma coisa que faz parte, né? Não tem jeito, a gente tem que preparar aqui visualmente para ficar agradável. Então uma coisa que a gente faz é trabalhar as camadas. Essa página aqui, Selection, ela mostra bem essas camadas. Então a primeira camada que a gente vai jogar aqui na tela é a camada do fundo com aquele topo da página, né? Jogar algumas formas já pré-configuradas para facilitar de ganhar tempo. Ó, colei aqui alguns elementos gráficos. O que que a gente tem aqui? A gente tem uma forma, né? Uma forma, um retângulo que você pode obter aqui, inserir shapes. Essa parte layout é basicamente trabalhar com formas. Então tem uma forma aqui, um retângulo, tem uma imagem que é o logo do Sebrae, então você pode incluir uma imagem aqui também, uma caixa de texto, e outro botão aqui que seria o filtro, outro shape que é essa barra lateral e outro botão que é esse filtro aqui. Beleza. Pronto essa parte do fundo. Só que assim, para organizar essas camadas é importante te agrupar. Isso faz toda a diferença lá na frente. Vocês vão ver quando estiver lidando com várias camadas. Então, agrupamento de camadas.
Vou chamar aqui de topo e menu. Chamado topo menu. Só que nosso layout tem outras coisas, né? A gente também tem lá a parte do fundo para jogar o conteúdo mais para frente, assim, deixar ele mais evidente, né? Então vamos colocar aqui outra parte, que é a parte central ali do Dash. Do mesmo jeito, né? Ele está pronto aqui para agilizar nosso trabalho, mas ele basicamente é caixas de texto, formas, uma linha aqui separando visualmente. E aí a gente pode fazer esse grupo, vamos agrupar esse cara aqui como fundo. Beleza. Então o fundo está posicionado, pronto para receber. Então a gente já tem um título aqui, Educação Empreendedora, fonte, é importante ter tudo isso daqui. E para complementar, a gente vai ter uma área chamada Card, que é onde a gente vai destacar a tabela principal, que vai ter a lista ali de municípios, que é uma das coisas que a gente quer evidenciar, quer botar a lista de municípios. Esse card é um agrupamento de um shape, por enquanto, mas ele vai receber os elementos gráficos. E a gente tem aqui um layout pronto. Mas tem mais uma coisa, que são os filtros, né? Então já vamos preparar a camada de filtros e vamos deixá-la oculta. Então quando eu colocar a camada de filtros aqui, ela tem uma, uma forma aqui no fundo, né? Para deixar essa parte mais escura. E tem aqui uma lista de botões, né? Tem aqui um botão de fechar. Como é que você inclui um botão no Power BI? Tem aqui buttons, né? Tem buttons genéricos e buttons com ações, como esse aqui, filtrar, limpar filtros, que ele automaticamente tira todos os filtros do seu painel. Então é sempre importante ter ele junto com o seu painel para fazer essa interação. Tem uma caixa de texto aqui e alguns filtros já posicionados para que a gente vai incluir os campos depois. Meio que pré-definidos para a gente facilitar também aqui a construção. Mas isso aqui vai ficar para o final, porque é no final que a gente vai trabalhar com as ações de exibir e ocultar os elementos gráficos do painel. Beleza? Até aqui, alguma pergunta? Agora eu vou passar para a construção dos elementos gráficos. Até aqui, tudo bem? Deu para acompanhar? Então eu vou duplicar aqui. Leandro, a Cleia tem uma pergunta. Beleza, pode abrir o áudio aí, ou ler a pergunta do chat aí que a gente vai respondendo. Porque eu não estou conseguindo ver, acompanhar o chat aqui. Ela saiu da reunião. Acho que ela saiu sem querer. Mas fique à vontade, tá? Fique à vontade para perguntar. Agora a gente vai começar a construção dos elementos gráficos, né? Então, os objetos que vão fazer parte do nosso dashboard, onde vai ter o dado de fato. E aí, a gente costuma apresentar os valores macro no topo, né? Para que a gente tenha essa exibição de um contexto maior sempre que a gente estiver analisando, né? Algum filtro que seja mais específico. Então, eu coloquei aqui dois cards, que são esses elementos gráficos que estão aqui, ó. A gente gosta de usar bastante esse multicard, mas tem também um card normal. Eu vou montar esse multicard aqui e aí eu vou colocar quatro métricas aqui. Então a gente vai pensar aqui em mostrar total de alunos, total de professores. Vamos aqui também mostrar total geral, né? A soma ali de professores e alunos. Então vou duplicar esse visual aqui e a gente vai colocar ele sempre junto com o grupo dele, né? Então o grupo macro, eu vou botar aqui educação, total educação. Vamos posicionar. Colocar mais um que a gente vai colocar a proporção de alunos atendidos, alunos atendidos por professor, né? Tem quantos alunos por professor que estão sendo atendidos? É uma proporção interessante aí, de uma estatística interessante para ser trabalhada. Tem que dar uma travadinha aqui. Alunos por professor.
Beleza, vamos salvar, né? Que tá na hora já, a gente avançou bastante. Vamos salvar aqui na máquina. Salvar. Beleza. Uma coisa é salvar local, e outra coisa é fazer publicação lá no serviço do Power BI. Então, no final, a gente faria essa publicação. Agora vamos fazer as estatísticas, né? Lembra que eu falei que a gente pode fazer, apesar de ter todas as métricas disponíveis, a gente pode construir as nossas próprias. Vamos construir aqui uma métrica de total de alunos e total de professor. E para isso a gente abre o modelo, vem aqui e adiciona uma nova medida. Adicionar uma medida nova para totalizar somente os alunos. Total alunos. E para a gente criar uma medida que implicitamente ela tem um filtro, né? Então eu poderia vir aqui nesse visual e definir um filtro ali nessa barra de filtros aqui, manualmente. Só que a cada novo visual que eu fosse usar e eu quisesse utilizar somente o total de alunos no contexto do projeto Educação que Transforma, eu teria que vir e aplicar. Então vamos criar uma métrica que já tem embutida dentro dela esse filtro. Então para isso a gente usa Calculate. E aí a gente vai chegar nesse treinamento de DAX, que a gente vai entender um pouco melhor essas funções, mas Calculate simplesmente abre um contexto aqui para aplicar filtro. E aí se trata de um total de atendimentos. Total de atendimentos, atendimentos executados, porém no contexto de um programa específico. E educação que transforma. Só que não é só isso, né? Então tem lá a ação. A ação, as ações. E são três ações diferentes. Então é a ação. A gente viu lá, né? Educação. Deixa eu ver aqui. Ensino fundamental, médio e superior. Vou copiar aqui. Ensino fundamental, médio e superior. Então, aqui a sintaxe você está dizendo que a gente quer o total de atendimentos no contexto do programa Educação que Transforma, onde tem as ações que são educação fundamental, ensino médio e profissional e ensino superior. E a gente fez a métrica aqui e vai trazer o total de alunos. Ok, 691 alunos. O nosso protótipo, né? A gente poderia ter feito esse protótipo no Excel ou qualquer outro lugar. Ele está mostrando exatamente isso, né? Então, 691 alunos, no valor total. Agora vamos lá, vamos fazer agora de professores. Vamos fazer análise das métricas de professores. É uma métrica muito parecida, né? Então vamos copiar ela aqui e criar ela com o filtro de ação relacionado a professor. Total professor. Educação que transforma é o mesmo programa. E aí a gente vai incluir aqui professor, né? Educação que transforma é professor. Professores. Bem, então temos aqui o total de professores, 478, vamos conferir. Por isso é importante ter essa análise prévia, 478. Agora o total dessas duas métricas que a gente criou é um somatório tranquilo, um somatório simples das duas medidas. Total educação, vou botar. Total alunos, total professores.
Se essas métricas elas são realmente utilizadas por muita gente, a gente sempre avalia a inclusão delas no modelo geral, né, no modelo da empresa. Então, se elas fizerem sentido para todo mundo, a gente vai incluindo. Então, ok, primeiro protótipo saiu aí falando, Leandro, vamos é, institucionalizar essas medidas? Vamos, não tem problema da gente criar essas regras institucionalizadas. Mas nesse caso, essas medidas estão sendo aplicadas na camada do relatório, elas só vão ser válidas para o relatório. Então, esse painel aqui, ele não vai ter um próprio modelo de dados dele, ele vai estar trabalhando com conectado no cubo e com essa camada adicional só de semântica, né, só de métricas. Total alunos por professor. E aí é uma divisão ali, né? De uma divisão entre total alunos, por total de professor. Bem, como é divisão, a gente tem que formatar esse número decimal que vai sair ali. Então, é, seleciona aqui o card, bota aqui alunos por professor. Para formatar qualquer medida, essa aqui deu um número grande, a gente seleciona a medida. Aí tem as propriedades dela aqui, vamos botar duas casas decimais, que já está ok. Beleza, então tem 1.4, 1.45 professor, aluno por professor. Essa aqui é a proporção atual. Só vou dar uma organizada aqui para ficar bacana, aqui no top. Temos os nossos cards. E a gente pode adicionar significado, pode botar explicação neles e enriquecer eles com mais detalhes. Mas e vamos avançando, né? Aqui, nosso objetivo é colocar uma tabela que destaque a quantidade de alunos e professores por município atendido. Então, para isso, a gente vai colocar uma tabela, tá? Copiar uma tabela aqui para dentro. Como que inclui uma tabela? A gente tem aqui mais tem os componentes visuais e aí a tabela está aqui, ó. Existe a matriz, que ela faz a sumarização dos dados, e tem uma tabela que é linha por linha. Então, nesse caso, a gente vai usar só a tabela. O que que vai ter na nossa tabela? Então, vamos ver aqui o que tem aqui. Deixa eu incluir os campos. Do zero. Nossa tabela vai ter as métricas que a gente acabou de criar. Então, vamos ampliar ela para ficar mais fácil de visualizar. Vamos colocar aqui o total de alunos, total de professor, total geral e a proporção de alunos. Então, as quatro medidas estão aqui. E a gente precisa do município também, né? Município. Vamos colocar também a bandeira para fazer uma representação visual. E tá tudo que a gente precisa nessa tabela. Agora, o que a gente vai fazer é organizar ela. Organizar ela, então, quando você abre essa parte aqui de construção do visual, a gente vai organizar. Primeiro que vai ter aqui a bandeira em cima. A parte meio chatinha, tem que ir arrastando aqui, mas vai. Educação. E daí você já botar na sequência, né? E o município aqui do lado. Já vamos filtrar aqui o programa, botar aqui o programa como filtro também. Beleza. Tá, a educação a gente não vai, é o total geral, não vamos mostrar, vamos colocar aqui um valor oculto e a gente vai exibir como só uma marcação visual. Se quanto tem mais, quanto maior o valor, mais vermelho, quanto menor, mais verde, só para fazer essa representação gráfica e tentar resumir um pouquinho a tabela que já tem muita coisa. Então a gente vai focar em apresentar alunos e professor e a proporção. Background color. Ok, para fazer isso, você vai aqui na coluna que você quer trabalhar, a representação do background dela, e aí você vem aqui em formatação do background, e você vai trocar, quanto menor, botar mais para o tom verde, e quanto maior, mais para o vermelho. Vai esperar carregar.
Beleza, vamos ordenar aqui por total de alunos. Então, qual é o município com maior quantidade de alunos atendidos? Vamos ver. Então, aqui, ó, Serra. E a quantidade de alunos está seguindo a proporção ali de quantidade geral, né? Então, você vê ali que, por exemplo, tem São Mateus, que tem uma quantidade geral maior, mas a quantidade de alunos não está tão grande assim. Então, por isso que é importante ter essas duas perspectivas. Beleza, então a gente tem aqui nossa tabela posicionada, pronta, formatada, e a gente gosta sempre de colocar nos nossos painéis um conteúdo que explica um pouco mais, dá um pouco mais de contexto para essa visualização. Vamos colocar aqui um texto. Ó. Esses elementos gráficos que a gente foi colocando, eles meio que eles ficam desorganizados. Então, lembra dos grupos que eu falei lá no início? Então, que agora a gente vai revisitar aqueles grupos e vai tentar organizar essa esse painel. Então, por exemplo, o texto está aqui, caixa está aqui, vamos colocá-la dentro do card, que é essa parte lateral aqui. Então, botar aqui, vamos botar aqui, esse texto aqui também aqui. E a tabela de atendimentos por município aqui na frente de todos. Organizar. Beleza, prontinho. Beleza. Vou ajeitar aqui. Essa parte é meio chatinha mesmo. Vamos ajeitar. Tá, finalizamos a tabela. Agora, o que que a gente planejou no nosso painel? Colocar aqui na parte superior gráficos. Então, vamos colocar aqui um gráfico de quantidade ao longo do tempo e a quantidade de professores e alunos atendidos por produto. Então, é uma análise ali que faz sentido a gente usar gráfico para trabalhar ela. Então, para adicionar um gráfico, segue o mesmo padrão. Então, assim, você aprendeu a fazer com tabela, você pode fazer com gráfico qualquer outra coisa. Vamos colocar aqui. Como a gente vai colocar dois, vamos deixar esse espaço para dois gráficos serem posicionados. Então, aqui foi utilizado, vou botar um gráfico de barra. Vou botar em cima de tudo, né? Então, essa camada é para ele conseguir ser exibido em cima de tudo. Vou colocar dois. E eu vou dar um nome aqui de gráfico produto e gráfico de tempo. Tempo. O que que a gente tem que incluir em produto? A gente vai ter que incluir a dimensão produto. E eu não tenho que me preocupar em fazer relação entre a tabela produto e a tabela de atendimento. Já está pronto, né? Então, esse que é o benefício de estar trabalhando com cubo. Posicionei aqui. Beleza. Então, agora só falta eu colocar de que forma que a gente vai contabilizar esses produtos. Então, total de atendimentos. Total de educação, no caso, né? Educação. Os produtos relacionados à educação, alunos e professores, do programa Educação que Transforma. Aqui a gente vai fazer do tempo, então a gente coloca o PPA do ano atual. Não, PPA não, vamos botar datas, que a gente tem uma granularidade maior. A gente observa aqui por nível de mês e ano, ao longo do tempo, né? Então, atendimentos ao longo do tempo. Total. Aí vamos colocar alunos e professores separados, que a gente consegue ver uma comparação mês a mês. É bem interessante. Dos professores, mês a mês, ó. Então, janeiro tem ali uma proporção maior de professor por aluno e em fevereiro se inverte. Vamos deixar aqui os gráficos posicionados. Vamos organizar mais um grupo que a gente vai chamar de grupo que vai ser o grupo de gráficos. E depois a gente vai poder arrastar e organizar eles de uma forma mais tranquila.
gráficos. O filtro tem que ficar sempre em cima, né? Ele não pode ficar para baixo, em cima. Então, a camada que ele vai aparecer na frente de tudo. Tem dois aqui. Bom, e aí para finalizar, vamos fazer o quê? Uma árvore de decomposição, que a gente vai jogar uma métrica de atendimentos e vai poder ter liberdade para analisá-la sobre várias dimensões diferentes, que eu acho que é uma ferramenta que daria vazão a perguntas diferentes dessas que a gente está prevendo, né? Que é total por município, por tempo e por produto. Então, uma árvore de decomposição é um componente que está aqui, ó, e aí Visuals. Esse componente ele tem capacidades ali de sugerir até qual seria o melhor atributo, mas a gente vai trabalhar com ele sem esses recursos por enquanto. Vou posicionar ele aqui embaixo. Selecionar ele aqui. Espera aí um pouquinho. Vou remover ele aqui, incluir de novo, que tá dando um pau aqui. Vou botar ele de novo. Beleza. A gente vai incluir ele aqui dentro do grupo de gráficos, que ele se trata de um elemento gráfico. Vamos posicionar, botar o tamanho dele. E começar a criação. É bem tranquilo, né? Primeiro a gente começa selecionando a medida. Então, vou botar aqui total de atendimentos executados. E como que a gente vai decompor essa métrica de atendimentos? Vamos decompor ela através do tema do atendimento. Vamos decompor ele através do produto. Vamos decompor ela através de, né, ações, municípios. Aqui vamos testar. Aplicar aqui o filtro de programa. Como a gente está falando de professor e aluno, então não precisa nada além do filtro de programa. Programa Educação que Transforma. Beleza, então esse número ele pode ser avaliado aqui. Vamos começar a avaliar ele por produto. Então, são todos os produtos de educação. Ó, educação integral, planejamento. Esse produto aqui ele teve temas específicos. Aqui estão os temas, ó. Estão informado. Ver se tem algum outro tema aqui que está informado. Ó, temas sem inovação. A ação específica, ensino médio. Então, é uma árvore de decomposição que permite você ir navegando ali. Aí, os municípios que atenderam. 141 alunos. Ó, Vila Velha, Vitória, Serra. Pode deixar essa árvore aberta e ela pode ser trabalhada, né? Alterada aqui à medida que for necessário. Beleza, pessoal. Então, com isso, a gente tem aqui já meio que a primeira versão do nosso painel com as métricas principais aqui em cima, o gráfico aqui com tempo e produto. Só que a gente precisa adicionar um pouco de dinamismo à nossa visualização. Eu quero poder exibir esse gráfico com todo o espaço que essa tela tem, porque ao longo dos meses isso aqui vai ficar muito grande, vai ficar confuso para analisar. Então a gente vai fazer agora a inclusão de bookmarks, que são ações que o painel você tem controle sobre o que é exibido ou não dentro do painel. Para isso a gente vai usar a tela aqui de seleção e de bookmark. Na tela de seleção, a gente vai falar, ok, eu vou trabalhar com esses dois gráficos aqui, produto e tempo, para poder manipular a exibição deles. Quando o produto estiver oculto, o tempo vai estar sendo exibido, a gente vai criar um bookmark que vai ser o bookmark de produto, de tempo, desculpa, de tempo. Né? Então, quando o tempo estiver sendo exibido, esse bookmark vai afetar só os visuais selecionados, ou seja, só os dois. E a única coisa que a gente precisa deixar marcado ali é só o display, que aí ele vai afetar só a exibição a princípio, né? E o contrário, né? A gente vai ocultar o tempo e vai incluir produto e vai criar um novo bookmark chamado produto. E aí a gente vai afetar só os visuais selecionados
Beleza. Então vamos testar eles, ó. Exibe o tempo, exibe o produto. Então vamos deixar aqui um espaço maior para a gente ver a lista completa de produtos com mais clareza. E o tempo, quando o tempo tiver, quando ao decorrer do ano, quando isso crescer, vai caber direitinho aqui todos os meses, vai ficar visualmente ok. Mas para alternar isso aqui, como que o usuário vai alternar? Ele vai entrar nesses botões alternar? Não, a gente vai incluir uma barra de opções que vai permitir que você faça isso. Então você vem aqui em botões, Navigator, Bookmark Navigator, e aqui você tem os botões que representam esses bookmarks que a gente acabou de criar. E uma boa prática, né, é você agrupar esses bookmarks. Então você vem, seleciona os dois e agrupa, porque você pode ter várias ações. Então, como a gente vai ter duas ações, uma ação de filtragem e que vai exibir o filtro e vai ocultar, e uma ação que vai exibir os gráficos, é bom a gente organizar isso também. Vou botar aqui grupo mark de gráficos. E a gente seleciona aqui as opções de configuração dele e adiciona aqui, ó, qual bookmark que ele vai, que esses botões vão respeitar, qual grupo, né? Que ó, é o grupo que a gente acabou de criar, gráficos. Então ele vai se restringir a esses dois bookmarks que a gente criou. Então, ó, exibe produto, exibe tempo. Ok? Exibe produto, vai ter um pouquinho mais de espaço aqui, exibe tempo. Muito bem, agora para finalizar a demonstração, né, a gente começou do zero com uma tela em branco e chegou nesse painel que já é um painel viável, a gente vai criar a visualização do filtro, Onde que está o filtro? O Bookmark Navigator tem que botar ele aqui para organizar. Ele está aqui nesse grupo de elementos. O que que a gente vai colocar dentro desses filtros? As colunas, os atributos que a gente usou. É, colocar PPA no primeiro. No segundo, a gente pode colocar produtos. No terceiro, a gente pode colocar temas. Tema. No quarto, que a gente vai colocar instrumento, por exemplo. Instrumento. São coisas que facilitam ali, inclusive no painel lá do Nacional de Educação Empreendedora tem esses filtros lá. Beleza, então nosso tela de filtros está pronta. Agora a gente precisa controlar a exibição dela ou não. Para isso a gente volta para a mesma técnica lá dos gráficos. Abre aqui e fala, olha, no caso de filtro aberto, ou seja, sendo exibido, a gente vai salvar um bookmark, que vai ser filtro aberto. E agora a gente vai ocultar os dois. Primeiro tem que configurar ele aqui. Desculpa, esqueci uma etapa. Configurar para afetar somente os elementos selecionados na página atual. Somente a parte de display, né? Então, tá aqui. Agora a gente vai ocultar. Filtro, criar um bookmark para fechar o filtro. Filtro fechado. E vamos testar eles, né? Então, filtro fechado, filtro aberto. Ok, tá funcionando. Muito bem, agora a gente precisa atribuir isso aos botões. Lembra que lá no início eu falei, olha, tem um botão aqui que a gente vai usar na situação específica. O botão de fechar. Então, tem um botão posicionado, visualmente configurado aqui para
para fechar, e aí tem uma ação. Qual é a ação que esse botão vai ter? Então, como existe uma ação de bookmark, a gente bota aqui, olha, vai ser a ação de botão de filtro fechado. Simples assim. E você pode também atribuir a esse botão inicial aqui do filtro a ação de filtro aberto. E vamos aqui testar. Filtro aberto, filtro fechado. Vamos aplicar um filtro para ver como é que ele se comporta. 224. Beleza, filtrou. Filtrou os números lá atrás. Beleza, então sendo aplicados. Aqui o limpar filtros também está funcionando. Ele remove os filtros. Beleza. Então, para finalizar, vamos fazer uma análise, né? Ó, como é que está o contexto da Serra? A Serra é onde tem mais alunos. Tem aqui os produtos campeões na Serra, que são jogo fazendinha de negócio. Como é que está ao longo do tempo? Tá uma proporção bem pequena com relação aos outros. Isso aqui, o comportamento padrão do Power BI é não filtrar os outros visuais, tá? Então, uma coisa que a gente sempre altera. Isso aqui que gera uma certa confusão. Eu filtrei Serra e ele só esmaeceu, ele não filtrou. Uma coisa que a gente faz é vir aqui nas propriedades do arquivo, que é nas propriedades aqui no canto, e configurar esse comportamento. Aí, report settings, ó, mudar a forma com que os visuais interagem entre eles. E agora a gente vai ver a mudança, ó. Se eu selecionar Serra, ele vai filtrar realmente o gráfico da Serra. Você vê que teve alguma coisa aqui em março que teve bastante, né, em comparação aos outros meses. Vila Velha já tem outro padrão de atendimento. Ok, então tá pronto o painel, tá local. A gente vai finalizar fazendo a publicação dele. A publicação é levar esse dashboard para um ambiente gerenciado, e aí tem um benefício de você fazer em cima de um modelo analítico, um cubo, né? Você não precisa se preocupar com a atualização dele. O próprio pipeline de atualização que a gente desenvolve vai manter ele atualizado. Então, não tem intervenção nenhuma. E aí a gente criou um workspace para cada setor, né? Então, os pontos focais têm contas Pro e têm acesso ao workspace específico do setor, da unidade de vocês. Então, todo o trabalho que vocês desenvolverem parecido com esse, no contexto de vocês, vocês podem salvar. Vou salvar aqui da UATIC só para demonstração. Imagino que eu sou alguém lá da UATIC produzindo alguma análise em cima desse banco e salvando lá. Pronto, publicado. Então, clicando aqui, ele vai abrir lá onde ele está publicado. Pronto, ó, ele está publicado no serviço do Power BI, pronto para interagir com ele. Está funcionando as ações que a gente configurou. E a gente consegue compartilhar isso, né? A gente pode vir aqui compartilhar com outra pessoa, copiando o link, enviando para a pessoa. A gente consegue pegar esse cara e criar um link para o SharePoint, então colocar dentro de uma página do SharePoint específica da área de vocês, né? Então dá para fazer esse trabalho de publicação desse conteúdo e compartilhamento. E se precisar editar alguma coisa, também não necessariamente você tem que editar lá no Power BI. Você pode editar, inclusive, aqui. Igual a gente esqueceu de colocar o título, né? Vamos editar esse título aqui, ó. Pode salvar. Beleza, prontinho. Então vamos aqui no Workspace da Watik, né? Tem aqui do lado aqui todos os trabalhos que foram desenvolvidos pelos pontos focais do Watik. Então tá aqui, a gente acabou de publicar esse cara aqui. E aqui a gente sabe da onde ele veio, da onde veio o conjunto de dados que ele está sendo construído. Então, quando a gente trocou lá, ó, estava visualizando o relatório. Eu vim aqui em visualizar lineage, que eu acho que em português está linhagem de dados. É só da onde está vindo, qual é a referência, qual é a fonte de dados dele. Então, tem a fonte de dados que ele está vindo, é esse modelo semântico
nosso ambiente, que está certificado, promovido como um modelo que a gente tem publicado para casa utilizar. Beleza, pessoal? Então é isso. O meu objetivo era conseguir realmente fazer do zero, né, de ponta a ponta, uma análise, construir uma análise ali com Power BI para vocês, mostrando como que é fácil, como é possível vocês construírem também uma análise específica para o contexto de vocês, e eu usei o exemplo da educação para servir de algo concreto ali para inspirar como que vocês podem levar isso para o dia a dia de vocês. Tá me ouvindo direitinho? Tá um pouquinho baixinho, mas dá para ouvir. Tá bom, mais alto aqui. O Leandro falou, e talvez vocês não pegaram tudo, pegaram só uma parte, não pegaram nada, mas vocês sabem que tem e sabem onde achar, e dá para ver o vídeo de novo, passo a passo. Então, eu sei fazer até importar os dados. Depois pegue e assiste o vídeo como faz o painel ali. Esqueci como é que faz o bookmark. Olha, dá uma olhada no vídeo como é que faz o bookmark. Então, com os vídeos, a gravação disponível, é mais fácil para vocês irem e verem onde que vocês não sabem tal parte específica. E aí pode buscar depois, reassistir tudo de novo para entender pausadamente. É isso aí. O objetivo nosso é gerar esse conteúdo que para os pontos focais possam ter autonomia. Então, assim, a democratização do acesso ao dado é um objetivo que foi colocado para a gente a partir do nacional, e a gente vê que esse é o caminho para que vocês se apropriem desse conhecimento. Então, a gente está aqui disponível para dar um suporte imediato para vocês. Então, já teve gente que já começou a fazer análise de dados em cima desses modelos e que perguntou, solicitou. Agora você tem um material adicional, que é esse exemplo que a gente construiu. Então, do mesmo jeito que eu construí para educação, o Hamilton esses dias estava construindo no Excel para o contexto do Brasil mais competitivo. E outras pessoas podem construir para outros programas que estejam acompanhando. E depois divulgar, publicar internamente, passar para o gestor de vocês, ó. Pessoal, gestor, tá aqui uma análise dinâmica que é a nossa, que reflete a nossa necessidade. A gente não consegue atender a necessidade de todo mundo, porque vocês viram a quantidade de tabelas que estão envolvidas nesse assunto. Só esse assunto específico, atendimento. É só para mostrar para vocês aqui. Então, o que a gente está lidando, tentando construir uma análise que vale para todo mundo, envolve simplesmente trabalhar com isso aqui. Isso aqui é só orçamento e atendimento. Só que isso aqui não é tudo isso aqui que interessa a vocês. O que interessa a vocês muitas vezes é um subconjunto de dimensões, um subconjunto de métricas e que vão te dar a liberdade ali para construir algo que é customizado para a necessidade do seu gestor aí no dia a dia. Outro ponto também que o Leandro levantou essa semana é que se vocês estiverem mexendo na ferramenta, surgir alguma dúvida, esquecer alguma coisa, ou ter algum empecilho, vocês podem nos procurar, que a gente vai estar apoiando vocês aí com todo o prazer, para vocês se familiarizarem mais rápido com a ferramenta. Então, se chegar em algum ponto, vocês estão vendo alguma coisa que não foi apresentada ainda, ou alguma coisa nova que vocês querem entender, podem procurar a gente, que a gente vai estar com todo o prazer ajudando vocês. Esse processo de mentoria, né? A gente fazer esse processo de mentoria inicial para quem está querendo desenvolver alguma coisa customizada faz parte dos nossos objetivos, né? Então, a prioridade, a gente para o que a gente está desenvolvendo aqui para fazer esse atendimento mais próximo, né? Beleza, pessoal. Então, assim, a gente está aberto aqui para dúvidas, caso tenha, queira que a gente mostre alguma etapa, revise alguma etapa do que foi demonstrado aí para vocês. Se tiver, senão a gente vai encerrando aqui no nosso horário. Ficou alguma dúvida com relação ao que a gente mostrou? Só relembrando aqui, né, o roteiro, a conexão, beleza. Conexão a gente fez de forma bem simplificada, que foi vindo aqui, né? Power BI Semantic Models. A gente teve acesso a todos os bancos de dados que a gente tem disponíveis, tá? São vários ali, né? São bancos de dados do Visage e esse completão aqui do SME, e a gente pretende evoluir com outros assuntos também. Layout, né?
Layout, você organizar bem essas camadas aqui vai te ajudar ao longo da construção do layout. Layout, basicamente, essas formas que você vai interpolando e colocando de acordo com a necessidade. Tela de filtros. Tela de filtros muito tranquilo também. A gente pratica essa tela de filtros grande, porque normalmente existem muitas possibilidades de você aplicar um filtro e você vê o que está as opções disponíveis. Dessa forma a gente consegue exibir. Mas você pode também botar filtro aqui em cima, sendo exibido diretamente. Tabelas. Então a gente montou uma tabela aqui. Você vê que é um componente padrão aqui do Power BI, e aí se você quiser utilizar imagens, a gente pode te mostrar como incluir uma imagem específica de alguma coisa que vocês tenham. Formatação condicional de células, né? A gente formatou o background dessa célula aqui para fazer esse elemento gráfico. Bookmarks, né? Essas ações que a gente configurou, e a publicação lá no serviço do Power BI e a possibilidade de vocês compartilharem internamente com a equipe. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. Espero que vocês comecem a utilizar de fato aí no dia a dia de vocês e tenham mais autonomia e velocidade na entrega de dados que é importante para a empresa. Para a gravação. Valeu, pessoal.